Geralmente, quando acontecem os relacionamentos abusivos, a primeira reação que a pessoa tem é de repente de se retrair, de não falar, de não comentar. Mas é preciso a gente trazer esse assunto sempre à tona para que essas coisas deixem de acontecer. Vamos ver um vídeo e depois a gente vai conversar, tá bom? Afastar-se dos amigos, pedir desculpas por algo que você não fez, sentir medo ao se vestir, tudo isso por uma pessoa. Mas será que isso realmente é amor? Não, isso é uma relação abusiva, aquela em que predomina o poder excessivo de um sobre o outro, a partir de ações, atitudes e ordens verbais que humilham, constrangem e limitam qualquer pessoa, independente de gênero, idade e relação. Um relacionamento abusivo não começa com um tapa ou ameaça de morte. A violência, inclusive, pode jamais se manifestar de forma física. Infelizmente, isso não significa que a dor e a destruição sejam menos reais. As relações abusivas são comparadas a uma teia, pois a pessoa se vê enredada por laços quase invisíveis, mas que paralisam e calam sem conseguir pedir socorro. Você pode ter vivido ou estar vivendo um relacionamento abusivo, mas nunca pensou por esse ângulo. Talvez veja pessoas próximas vivendo uma situação assim. Então, procure se libertar ou ajudar de alguma maneira. Saiba como identificar esse desvencilhar de relacionamentos abusivos no Papo Reto de hoje. Olha, o assunto é muito importante, muito importante. Eu acho que você deve acompanhar agora a gente, porque eu estou recebendo, nesse momento aqui na Rede Vida de televisão, a doutora Marilene Kendi. Ela é psicóloga, especialista em atendimento clínico. Doutora Marilene é pós-graduada em psicossomática, psicopatologia, geriatria, gerontologia social, com aprimoramento em psicologia hospitalar, neuropsicologia, psicofarmacologia e saúde mental. Autora de 7 livros e fundadora de sites relacionados a esse assunto, a esse tema. É escritora de livros com um novo conceito de autoajuda. E eu acho importante a gente ter alguém tão abalizada e tão profundamente conhecedora do assunto para nos ajudar. Doutora Marilene, seja bem-vinda, muito obrigado por estar conosco. Eu fico muito lisonjeado com a sua presença aqui na Rede Vida, doutora. Padre Juarez, participar do seu... Eu te admiro muito. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. E o assunto que a senhora traz para a gente, eu acho que é um assunto muito importante, e é muito importante que as famílias, que as pessoas que estão no relacionamento comecem a pensar, comecem a ver, comecem a já, de repente, até sentir e se encaixar nesses assuntos. A gente começa falando sobre o relacionamento abusivo. Nem sempre o relacionamento abusivo é um relacionamento que está envolvido a questão da agressão física, não é, doutora? Ele às vezes pode levar a isso, mas ele nem sempre é aquele que está envolvido com uma agressão física, né? Isso mesmo, padre. Muitas vezes ele fica na violência verbal, psicológica, moral, nem sempre chega na violência física, mas infelizmente, na grande maioria dos casos, chega na violência, na agressão física e, infelizmente, muitas vezes acaba chegando ao feminicídio. Muitas pessoas, infelizmente, na grande maioria, as mulheres, caem nessa cilada, nessa armadilha que é o relacionamento abusivo. Doutora, na verdade, a senhora está falando cai numa cilada porque parece que é um envolvimento e a pessoa que está vivendo o relacionamento abusivo, ela nem sempre tem consciência plena de que está num relacionamento abusivo, né? Exatamente. Por quê? Porque no início é tudo um mar de rosas, realmente ela é muito bem tratada, a vítima é muito bem tratada. O abusador, ele só vai mostrar a sua verdadeira personalidade com o tempo, quando a vítima já estiver muito envolvida. E ele é muito esperto, o abusador, ele é muito esperto, ele sabe quando ele já conquistou realmente essa vítima, que ela é carente,
muitas vezes ela é dependente emocionalmente, ela tem uma autoestima baixa, ela é insegura e ela vai se envolvendo nessa relação com tudo que esse homem vai demonstrando ser e não é, e ela vai se envolvendo cada vez mais. E conforme vai passando o tempo, com essa violência psicológica, com as humilhações, com as injúrias, com as calúnias, ela vai perdendo a noção da realidade, ela vai vivendo uma percepção distorcida da realidade dela. Isso é muito importante o senhor estar falando, porque muitas pessoas que estão envolvidas num relacionamento abusivo, elas sempre acham que elas são devedoras, né? A vítima, né? Sim, com certeza. Elas se acham a culpada, por quê? Porque ele diz, o abusador, ele diz que a briga foi causada por causa dela, ela que provocou, ela que fez o que ele não gostava, ela que usou a roupa que ele não queria, ela que fez uma ligação para os pais ou para algum amigo e ele não queria. Então, ela é a causadora e não é. Ele quer que ela viva conforme ele deseja. Tudo tem que passar pelo crivo dele. Então, ela vai perdendo com o tempo a sua identidade, ela vai perdendo a sua individualidade, a sua liberdade para ser o que ele quer. Ele controla tudo. Nossa, a senhora está falando, é muito interessante, porque eu imagino quantas pessoas, de repente, vão se colocando dentro disso tudo que a senhora está dizendo para a gente. Agora, doutora, tem uma coisa, existe um artifício que o abusador tem, que a pessoa, ela está vivendo naquela situação abusiva, mas ela não percebe. Quais são os sinais que uma pessoa que está vivendo precisa dar atenção para perceber logo que ela está num relacionamento abusivo? Sabe o que acontece, padre? É que muitas vezes a coisa ela é meio sutil. Sei. Então, ele fala para ela, olha, ninguém vai te querer porque você é isso, você é aquilo. E depois ele fala, não, mas eu só falei isso para o seu bem, para você mudar. Ou ele fala para ela, você é muito feia. Depois aí ela chora e ele fala, não, você que me provocou, eu falei isso. Então, muitas vezes é de forma sutil, ou ele volta atrás. Um dia ele trata muito bem, ele é carinhoso, ele é afetivo. Aí passa um tempo, ele usa das agressões verbais, ele humilha, ele fala coisas que realmente abaixam ainda mais a autoestima dela, e ela vai ficando cada vez mais frágil e vulnerável e sem força para buscar ajuda. Muitas vezes ela não tem uma rede de apoio protetiva para que ela consiga efetivamente sair disso. Então ela começa cada vez mais na vulnerabilidade, na fragilidade emocional, a achar que ela realmente é errada, que ela é que provoca as brigas e vai perpetuando essa relação. Então é muito importante que a pessoa que esteja vivendo um relacionamento abusivo esteja atenta a isso. Que um dia é maravilhoso, que um dia não, outro dia não é. A vítima acha que vai conseguir, com o seu amor, modificar o jeito da pessoa. Isso não vai acontecer. Ela vai perpetuando nisso, até que agressão verbal, moral, vai passando para outros tipos de agressões. Então, vai havendo evolução. Olha, doutora Marilene Ked, né? Eu falei errado, desculpa. Doutora Marilene Ked, olha, tão claro, a sua exposição é tão clara, cristalina, que eu acho que está ajudando muita gente mesmo. Agradeço mesmo pela lucidez, pela exposição, pela clareza. Eu tenho mais perguntas para fazer, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Eu só vou falar com o Paulinho e depois a gente continua aqui, viu, doutora Marilene? Gente, nós estamos falando sobre abuso, olha aqui, relacionamento abusivo, esse relacionamento da vítima, do abusador, essa coisa muito, muito perigosa que a gente precisa conversar. A gente continua conversando daqui a pouco. Olha, é muito, 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 muito importante o assunto que a gente está falando sobre relacionamento abusivo, é importantíssimo mesmo.
E a doutora tem nos esclarecido e tem deixado a gente com uma visão muito clara mesmo sobre esse assunto. Doutora, eu queria perguntar, esse perfil do abusador, o abusador, o que ele é? Ele é um psicopata? Ele é uma pessoa que tem algum transtorno psicológico? Ele é maluco? O que faz esse perfil de abusador numa pessoa? Olha, padre, cada caso é um caso, né? Mas geralmente esse padrão comportamental machista, né? Que muitas vezes vai sendo reproduzido de geração para geração. E, então, isso é preciso que se observe bem, que os pais observem bem, né? A forma como os filhos, os adolescentes, eles já vão tratando as suas paqueras, as suas namoradas, os seus amigos, como isso está acontecendo, para poder ir educando da forma certa, né? Que todos merecem ser respeitados, que ninguém tenha posse de ninguém. Por que acontece? O abusador, ele acredita que ele tem a posse do outro, né? Então, ele quer controlar o outro, ele humilha o outro, ele desvaloriza o outro, chega, inclusive, a agressões físicas, porque ele acredita que ele tem a posse do outro e ele pode fazer com o outro o que ele quiser. E muitas mulheres, infelizmente, nascem no lar onde aprendem, né, ou veem, ou reproduzem, né, generalizam comportamentos submissos, que são dependentes de um homem, e isso vai se perpetuando. Então, isso tem que mudar, tem que mudar. Muitas vezes a vítima não percebe ou não aceita que ela está num relacionamento abusivo, porque não chega às vias de fato da violência física, da agressão física, mas ela está passando por violência moral, psicológica, patrimonial. Ela precisa ter conhecimento sobre isso para poder romper com essa relação, ou então ambos buscarem ajuda especializada. Sim. Doutora, está falando algo muito interessante, porque muitas vezes há pessoas que passam a vida toda num relacionamento abusivo, né? E por que elas continuam? Esse processo de negação é comum no abusado, na vítima? Ela nega e por isso ela passa a vida toda assim? Muitas pessoas acabam permanecendo num relacionamento abusivo por dependência emocional, porque depende realmente de alguém do lado, seja como for, né? Por dependência financeira, por amor mesmo. A pessoa escolheu aquele outro para ela e não quer de jeito nenhum romper esse vínculo. Ela acha que um dia ele vai mudar, que aquela pessoa que ele se apresentou no início do relacionamento existe, vai voltar, ele só muda às vezes, porque só tem briga às vezes, porque ela faz alguma coisa que ele não gosta. Então, a pessoa que tem autoestima baixa, ela é insegura, ela não confia em si, ela precisa mudar essa autopercepção, mudar as suas crenças, mudar os seus valores introjetados para poder romper com esse padrão de viver num relacionamento assim, porque muitas vezes ela consegue sair de um, mas se ela não elaborou, se ela não aprendeu, se ela não resolveu isso, ela entra em outro igual. É verdade. Então é preciso trabalhar, fazer uma psicoterapia, trabalhar mesmo, ter autoconhecimento, saber o que está acontecendo, qual é a raiz disso que a faz permanecer num relacionamento abusivo, ou então sair de um e entrar em outro. É verdade. Doutora, a gente está falando da vítima, está falando do abusador, e quase que a gente acaba sempre trazendo o abusador como um homem só. Só existe o abusador homem e a vítima mulher, ou pode haver também de outro lado? Não, é todos os gêneros, padre. Homem, mulher,
relacionamento abusivo acontece em vários tipos de relacionamentos, né? Sim. Fraternais, amorosos, profissionais, amizades. Pode estar em todo o contexto. É que a maioria das vítimas são as mulheres. As mulheres. Isso é importante, porque acaba sendo, a gente, pelo senso comum, a gente percebe mesmo que são as mulheres as maiores vítimas mesmo. Doutora, eu estou encantado mesmo com a exposição da senhora. Como foi esclarecedor, eu peço desculpa de ter alongado, a gente tem aqui até meia hora a gente está falando, mas eu queria que as pessoas pudessem, eu vou pedir permissão à senhora para as pessoas seguirem a senhora no Instagram e também acessar o site. Eu acho muito importante até entrar em contato com a senhora para uma possível, de repente, um acompanhamento. O Instagram da doutora Marilene é @MarileneKed, KEHDI, Marilene Ked, ou você pode acessar o site, marileneked.com.br. Aí a gente tem todos os contatos da senhora também, todas as informações, não é verdade, doutora? Isso mesmo, padre. Eu que agradeço. Como eu disse no início, eu tenho muita admiração pelo senhor, obrigado, pela sua dedicação. Obrigada, padre. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para que a senhora volte em outros momentos, que é muito importante esse trabalho que a senhora faz de conscientização e também de transformar as pessoas, os relacionamentos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Que beleza. Nossa, que bom. Nossa, que exposição clara. Como é importante falar sobre esse assunto, como é importante.